Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Que alegria, querido irmão, querida irmã, compartilhar com você mais este momento da graça de Deus, um Kairos, um tempo oportuno que o Senhor nos oferece todos os dias para refletir, meditar a palavra de Deus. Diz o salmista: feliz o homem que encontra o seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É isso que nós queremos fazer. Na lei, na palavra de Deus, encontrar o nosso prazer e meditá-la constantemente, porque ela é luz que ilumina o nosso caminho e nos ajuda a ser fiéis à vontade de Deus. Mais uma vez o Senhor quer falar ao nosso coração. Deixemos que Ele nos toque com a sua voz, com a sua palavra. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. De novo, Jesus lhes falava: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo? Teu testemunho não é válido. Jesus respondeu-lhes: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais conforme a carne, mas eu a ninguém julgo. Se eu julgo, porém, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. E está escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é válido. Eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Diziam-lhe então: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. Essas palavras ele as proferiu no tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, contextualizando um pouco esse trecho do Evangelho que nós terminamos de escutar, ele é narrado logo após aquele episódio da mulher adúltera que foi levada até Jesus e Jesus colocado à prova. E ali, naquele momento, diante dos chefes religiosos, Jesus pergunta: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra, mostrando que o rosto de Deus é misericórdia e que Deus não deseja a condenação do ser humano, mas a conversão e a sua salvação. Então é neste contexto que Jesus profere estas palavras iniciais. Portanto, para compreender bem o Evangelho de hoje, é preciso que entendamos este ambiente da misericórdia de Deus que supera todo desejo de condenação do ser humano. O Evangelho começa dizendo assim: De novo Jesus lhes falava: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Primeiro é preciso saber com quem que Jesus está falando. É justamente com os chefes religiosos daquele tempo. E que essa tensão vai aumentando, vai crescendo cada vez mais, até que Jesus é levado ao tribunal e é condenado à morte e morte de cruz. Mas o Evangelho vai mostrando como essa tensão entre Jesus e os fariseus e chefes religiosos daquele tempo vai aumentando pouco a pouco. E a resposta de Jesus aqui é mostrando que Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Justamente porque Jesus aponta para a cegueira dos chefes religiosos daquele tempo, que tendo olhos, não veem, isto é, não reconhecem nele
o Messias enviado, o Cristo, o ungido do Pai Eterno. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, nos perguntemos, será que nós também muitas vezes não vivemos esta cegueira porque não acolhemos Jesus, a luz do mundo, para iluminar a nossa vida? Deixemos que Ele nos ilumine, que Ele nos ajude a compreender o caminho que o Pai deseja que trilhemos. Em seguida, o Evangelho vai dizer assim: disseram-lhe os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é válido. Como sabemos, naquele tempo, para que um testemunho fosse válido, precisaria que pelo menos 2 pessoas testemunhassem o mesmo fato. Portanto, aqui acusam que Jesus está dando testemunho de si mesmo, por isso seu testemunho não é válido. Mas como reage Jesus diante deste modo de comportar-se dos fariseus? Respondeu-lhes Jesus: embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, portanto, afirma. E Jesus logo em seguida vai dizer por que o seu testemunho é válido. Porque sei de onde venho e para onde vou. De onde vem Jesus? Jesus vem do Pai. E para onde ele vai? Jesus vai para o Pai. Portanto, a sua origem não é terrena, a sua origem é celeste. Ele veio do Pai e volta para o Pai. Ele está intimamente unido ao Pai e continua: vós, porém, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais conforme a carne, mas eu a ninguém julgo. E se julgo, porém, meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Portanto, Jesus acentua que o seu testemunho é verdadeiro, porque além dele mesmo, tem o Pai que testemunha a seu favor. E insiste nessa dimensão de dizer que a sua origem não é deste mundo. Por isso ele não pensa como este mundo, ele não julga como este mundo julga. Ao contrário, o Evangelho diz que Jesus nem mesmo julga. E se assim o fizer, o fará de forma verdadeira, porque ele não está só, o Pai está com ele. Portanto, reafirmando que o seu testemunho é verdadeiro. E diz mais, Jesus cita a própria lei dos fariseus. E aqui é interessante, porque isso também pode iluminar a nossa realidade. Daqueles que leem a Escritura, mas leem a Escritura de forma instrumentalizada, isto é, colhendo aquilo que lhes interessa e deixando de lado aquilo que não importa. É uma leitura seletiva da Escritura. Os fariseus fariam isso. Aquilo que lhes interessava, eles utilizavam, mas aquilo que não lhes interessava, eles deixavam de lado. Será que nós também muitas vezes não fazemos esse tipo de leitura seletiva da Escritura? Por isso Jesus cita a própria lei. E está escrito na vossa lei que o testemunho de 2 pessoas é válido. Eu dou o testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Portanto, citando a própria Escritura, utilizada pelos fariseus, Jesus justifica que o seu testemunho é válido. Por quê? Porque são 2 a testemunhar. Ele e o Pai, que estão intimamente unidos. E continua o Evangelho dizendo assim: diziam-lhe então os fariseus, claro, onde está o teu Pai? E Jesus respondeu: não o conheceis nem a mim e nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Para os fariseus é inadmissível que Jesus fale desta intimidade com Deus a ponto de chamá-lo de Pai. Isso era considerada uma blasfêmia, e este era um dos motivos pelos quais os chefes religiosos queriam a condenação de Jesus, dizendo que ele blasfemava por dizer ser o Filho de Deus e, consequentemente, Deus. Meu irmão e minha irmã, Jesus está intimamente unido ao Pai. Ele e o Pai são um só. E o Evangelho conclui dizendo assim: essas palavras ele proferiu no tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Portanto, Jesus continua no templo de Jerusalém, mas ainda não tinha sido preso porque a sua hora não chegara.
E como nós sabemos, a hora de Jesus é a hora da sua prova final, é a hora da cruz, é a hora em que ele é glorificado ao entregar a sua vida, derramando o seu sangue pela nossa salvação. Que a mensagem do Evangelho nos ajude, sobretudo, a acolher este testemunho que é verdadeiro, porque Jesus assim o faz, mais intimamente unido ao Pai. No centro do Evangelho de hoje está esta interrogação pelo testemunho de Jesus, se é válido ou não. A palavra testemunho significa também martírio. É a coragem de publicamente oferecer uma declaração e ser fiel a ela, mesmo que isso custe a nossa própria vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, diante do testemunho de Cristo, também nós queremos renovar o nosso desejo de ser no mundo testemunha da luz, que é Jesus. Coloquemo-nos diante do Pai, tendo acolhido esta mensagem do Evangelho, e façamos a nossa oração. Pai eterno, Deus de amor, misericórdia e perdão, no dia de hoje te pedimos a luz e a força do Espírito Santo, para que assim como Jesus, saibamos testemunhar a Tua presença em nossa vida, em nossas palavras e em nossas ações. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.